Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente vai ver como prolongar a vida útil das peças, mantendo uma boa limpeza, mantendo uma boa manutenção em todas as peças em geral e algumas outras dicas que eu posso dar para vocês para prolongar a vida útil, não só de todas as peças do PC, quanto também da placa de vídeo, que é muito importante. Então, bora pro vídeo. Para prolongar a vida útil do nosso setup, o que a gente pode fazer? Primeiro de tudo e mais fundamental é a limpeza. Tu sempre manter ele bem limpo, tirar poeira dos fãs. Com que regularidade eu posso fazer isso? Eu recomendo de 6 em 6 meses, tu sempre fazer uma boa limpeza, tirar bem o pó, tirar bem qualquer coisa, qualquer impureza que possa ter dentro do setup. Por quê? Porque o acúmulo de pó junto com a umidade pode causar curto, pode fechar contato, pode fechar curto. Tipo, às vezes tem lá dois capacitores que eles estão muito próximos. Se tiver muito pó ali e acumular umidade nesse pó, esse pó vai virar uma pastinha e essa pastinha ela é condutora, ela vai conduzir. Daí explode o capacitor. Isso é muito preocupante mais para a placa-mãe, porque a placa-mãe, como ela é uma das peças mais frágeis do setup, a placa-mãe e a placa de vídeo também, ela tem muitos pontos que podem acabar fechando curto por causa dessa sujeira com umidade. Claro, se tu vive em um lugar muito seco, não é problema. Mas se tu vive em um lugar muito seco também, tu vai ter aquela poeira seca. Que é aquilo lá, nossa, aquilo lá fode com todo o setup. Sem falar que essa poeira também, ela proporciona mais risco de oxidação. Tem mais risco de oxidar as peças, deixar elas todas cagadas. Eu vou pegar aqui um exemplo. Como é o exemplo dessa placa aqui, ó. Essa aqui é a HD7850, que é a que tornou minha vida um inferno. E vocês podem ver que ela nunca teve uma limpeza antes de mim. Até eu limpar ela, ela nunca foi limpa. E vocês podem ver o estado que conseguiram visualizar bem como é que tá o dissipador dela, mas aqui o dissipador ali interno, ele tá extremamente oxidado. E isso aqui, nossa, eu teria que dar um banho nela para poder resolver. Tanto é que ela parou de funcionar por causa disso. Ela começou a apresentar defeito por conta de toda essa sujeira, toda essa imundícia que ela ficou. E ela precisa ser limpa novamente. Eu acho que eu vou pegar, botar ela embaixo da torneira, limpar ela bem com álcool isopropílico, detergente neutro e água, pra ver se pelo menos eu consigo fazer ela voltar a funcionar. Porque o último sintoma dela é que ela simplesmente não reconhece o drive. Então é isso aqui que a falta de limpeza pode causar os componentes. Vocês estão vendo? Ele tá todo oxidado, muito oxidado. Os parafusos chegam a estar marrom. E uma hora para de funcionar por causa dessa limpeza. Dessa falta de limpeza. Então, a limpeza é um dos quesitos muito importantes para manter uma boa vida útil das peças. Pena que eu não tenho mais a minha 1050, que daí eu ia mostrar para vocês a diferença da minha antiga 1050 para aquela ali, que é a minha 1050 eu sempre tive uma boa limpeza regular dela, tudo, e ela nunca ficou nesse estado aqui. Então, tirando a limpeza, o que eu posso fazer para manter uma boa vida útil? Tem uma coisa que pode manter uma boa vida útil do teu processador, mas daí acaba tirando a vida útil do teu próprio cooler, que é aumentar a curva de fã. Porque na verdade os coolers, quanto mais eles giram, mais eles gastam a vida útil deles. Chega uma hora que eles ou vão parar ou eles vão ficar bambo, que nem tinha acontecido com a minha placa de vídeo. Tinha ficado bambo e eu tive que trocar. Mas o processador é uma coisa que tu não tem que se preocupar muito, a não ser que ele esteja com muita temperatura. O que é uma temperatura preocupante para um processador? Acima de 80 graus. Se ele estiver acima de 80 graus, é bom tu dar uma olhada. Troca a pasta térmica, limpa o cooler. Porque muitas vezes não é nem a pasta térmica, é só o cooler que tá podre. Às vezes ele fica com um colchão de poeira e umidade. E isso acaba deteriorando a vida útil do processador e muito. E com relação à troca de pasta térmica, é uma coisa que pode ser realizado em um ano. Um ano e meio. Porque a pasta térmica aguenta, ela aguenta bem. A não ser que seja um FX, aí não aguenta nada. Aí é bom trocar de 6 em 6 meses. E agora, mais especificamente sobre a placa de vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas configurações que vocês podem fazer em jogo, que vai dar uma boa melhora para a placa de vídeo de vocês. Eu tô aqui com o Far Cry Primal, que é um jogo que eu tenho jogado bastante ultimamente, e o gráfico dele tá todo no Ultra. Eu vou retirar o V5 aqui. Ó, o jogo tá todo no Ultra, e eu tô com o V5 dele desligado. E vocês podem ver lá que a GPU está em 99% de uso, tá com 61 graus e os fãs estão aumentando a velocidade. Beleza, vamos andar um pouco para estabilizar isso.
eu tô jogando um tempinho aqui e vocês podem ver que a placa de vídeo ela tá aumentando a temperatura constantemente, só que a curva de fã ela vai aumentando para compensar esse aumento de temperatura. Vocês podem ver que quando eu iniciei aqui, os fãs estavam a 55% e agora eles já estão a 61%, já dá 60, 61%. O fã, quanto mais ele gira, mais ele desgasta a própria vida útil. E a GPU tá ali a 66 graus, a 100%, a quase 100% de uso. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Como isso aqui é um jogo que é offline, assim, só tem a história, a gente pode pegar e ativar esse recurso aqui, ó. A gente pode ativar o V-Sync. Por quê? Com o V-Sync ativado, vai ficar travado a 60. É um jogo só de história, não tem o porquê tu ter tantos FPS cuspindo na tua tela. Então a 60, pronto. Travamos o jogo a 60. Vocês podem ver automaticamente ali o fã indo para 52. A placa de vídeo está reduzindo a temperatura. Calma aí que ela vai demorar um pouquinho para reduzir. Eu vou ficar andando um pouquinho aqui para poder reproduzir a... Ó, vocês podem ver como agora já não está mais em 100% de uso. Está em 64 graus e 53% de rotação de fã. Só pelo simples fato de eu ligar o V-Sync, eu não precisei diminuir nada do gráfico. Olha como o gráfico tá normal, tá muito bonito porque tá no talo. E já teve essa pequena diferença na velocidade dos fãs e na temperatura. Então, eu vou pegar e abrir outro jogo aqui para poder exemplificar, que é um jogo que ele é super leve e, e ele vai forçar um pouquinho mais. Eu tô tendo que regravar aqui o final do vídeo, porque é só agora que eu fui editar que eu percebi que não gravou. Mas esse aqui é o Deep Rock, é um joguinho mais leve. E vocês podem ver que eu desativei o V-Sync e a placa de vídeo está sendo utilizada 90%, 32% dos fãs. Daqui a pouco ela vai começar a aumentar já o uso do fã, porque está aumentando a temperatura. Vocês podem ver que está acima de 100 FPS, porque o joguinho é simples. Eu vou ficar andando um pouco aqui para ver se aumenta a temperatura e aumenta o uso do fã para ilustrar para vocês. Aqui vocês podem ver como esse jogo ele não é muito pesado, ele não vai elevar tanto a placa de vídeo assim quanto o Far Cry tava elevando o uso dela, tava absorvendo a placa de vídeo. Mas vocês podem ver como ela se esforça para entregar mais quadro, ela acaba tendo uma utilização maior e a rotação dos fãs também aumenta para compensar a temperatura. E isso também, como eu já falei, acaba diminuindo a vida útil dos fãs. Eles foram feitos para isso, mas isso acaba diminuindo. Então, tipo, por mais que a placa de vídeo seja feita para ser assim, para trabalhar dessa maneira, o que a gente pode fazer para conservar mais ela? Em jogos assim como o Deep Rock e o Far Cry, a gente vem aqui e ativa o V-Sync. Por quê? O jogo vai estabilizar em 60 e vocês vão ver como a porcentagem de uso dele diminui bastante, vai lá para 44, a porcentagem de uso da GPU. E vocês vão ver como também a porcentagem de uso dos fãs vai diminuir ali, ó, porque a temperatura vai diminuir. Então eu vou dar uma mudadinha aqui para estabilizar e já vou mostrar para vocês. Aqui, ó, vocês podem ver como a porcentagem de uso da GPU caiu bastante. A porcentagem de uso dos fãs caíram para 42% também. E a temperatura dela não passa de 60, fica ali 50 e poucos. E isso acaba fazendo com que a GPU seja poupada de estar com uma carga excessiva de trabalho e que os fãs também dela possam descansar um pouquinho. Então eles ficam numa taxa de uso menor. E isso contribui para a preservação da própria GPU. Então, tipo, tanto o processador quanto qualquer outro componente, quando está um estresse menor, ele vai ser preservado. Então, sempre que vocês puderem não estar causando tanto estresse desnecessário nos componentes, eles vão se preservar mais. Ah, mas eu gosto de FPS cuspindo na tela, então tu tem que ter ciência de que o teu hardware pode
pode estar sofrendo mais estresse por esse FPS a mais do que se tu tivesse poupando ele assim. Então é isso. Essas são as dicas que eu poderia dar pra vocês, pra como manter o setup de vocês sempre limpo. Ativar o V-Sync na placa de vídeo, que vai já manter uma boa vida útil. Esse Deep Rock ele é um jogo que é cooperativo, então não tem por que estar com o V-Sync super alto. Quer dizer, com o V-Sync super alto não, com o FPS super alto. E assim vocês acabam mantendo a vida útil da placa das peças de vocês lá pra frente. Então, é isso, gurizada. Mantenham essas placas de vídeo, esses PC bem cuidado pra manter a vida útil sempre ok. E vocês não precisar ficar gastando com peça ou levando pra assistência. Então, se vocês gostaram, comentem alguma coisa aí, se inscrevam no canal. Ativem a sineta para não perder nenhum vídeo. Deem o like, que é muito importante para o crescimento. Não se esqueçam dos links comissionados do canal que estão aqui embaixo. Ali vocês encontram boas peças no AliExpress. Eu deixei só as melhores peças. As mais confiáveis também, das mais confiáveis lojas. Então é isso. Até a próxima.